Mocuyu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve. Mais um dia do Fique em Casa. É mais um dia deste momento de dificuldades que tem passado o Brasil e o mundo. Mas estamos na luta, como estivemos na luta em muitos outros momentos das nossas vidas pessoais e da vida social brasileira. E nesta luta temos que ir em busca de sermos vencedores e vencedoras. Hoje, não esqueci da minha promessa, não esqueci o que eu falei da última vez, mas vou deixar isto para o final. Hoje nós teremos um sorteio de livro entre as pessoas que colaboraram conosco nas cestas básicas. Estes papelotes são os nomes que estão aqui guardados. Mas vamos ao tema de hoje. Religião, sacerdócio e fé. Este tema vai estar atrelado à questão da pandemia. O que você espera da religião neste momento? O que você espera do sacerdote e da sacerdotisa neste momento? Como é que a fé está presente neste momento de pandemia? Eu tenho dito a vocês que não acredito na religião apartada dos aspectos sociais. A religião, ela é feita para fazer a conexão do ser humano com o divino e também para explicar e dar sentido à vida. Neste momento, a vida se apresenta com estas questões. Como a religião vai dar sentido a esta situação? Como o sacerdote e a sacerdotisa vão atuar na sociedade neste momento? Terreiros estão com as portas fechadas, mas os corações estão abertos. E eu vou fazer uma coisa um pouco diferente hoje. Eu quero que vocês me perguntem. Porque as expectativas do que vocês têm em relação à religião e o sacerdócio têm que estar presentes na nossa live de hoje. Eu vou dar a vocês... Já temos pergunta. Já tem uma pergunta? Já tem pergunta. Pode fazer? Pode. Do Marcelo Rivas, de Itanhaém. Bênção, minha mãe. Bênção, meu filho. Convicção, conduta, ética com a Mãe de Santo, obrigações sociais e espirituais em dia são suficientes para a manutenção do axé de modo estrutural? Meu filho, a gente quando procura uma casa de santo, é porque eu já falei isso aqui, a gente não deu conta da vida sozinho, a gente quer alguém que nos auxilia a caminhar pela vida. O sacerdote, a sacerdotisa, o pai e a mãe de santo tem uma sabedoria própria para te conduzir nestes caminhos da vida. Quando a gente pensa em caminho da vida, existe primeiro financeiro, emocional, psíquico, mas muito e principalmente espiritual também. E este espiritual é de você para com você mesmo. É necessário, sim, você manter as suas obrigações com o sacerdote, com a sacerdotisa em dia, e é necessário você manter as suas obrigações sociais em dia. E eu pergunto, nossas obrigações sociais estão em dia nesta pandemia? Eu tenho cumprido as obrigações sociais neste momento? Eu, como sacerdotisa, não me sinto confortável em falar só e apenas de conceitos religiosos no momento em que o mundo berra. Então, a sociedade, o momento religioso, nos pede, como sacerdotes e sacerdotisas, que a gente vá e dê exemplo aos nossos filhos, que temos que estar com a nossa obrigação social em dia. Outra pergunta do Felipe de Paula Nestrovski, de São Paulo. Bênção, minha mãe. Bênção. Como pai de 2 pequenos, como transmitir a importância de se ter fé? Primeiro, meu filho, a melhor forma de transmissão é o seu exemplo. Nosso exemplo é fundamental. Não adianta eu falar que eu sou bom, que eu sou isso, que eu sou aquilo, se eu tenho comportamentos diferentes disso. Para seu filho, sua filha, poder ter fé, ele precisa ver a fé no pai e na mãe. E esta fé, ela pode se dar de inúmeras maneiras. Desde uma reza
até a forma com que você tem, como eu falei aqui, os seus compromissos espirituais e sociais em dia. Tenho certeza que o seu filho, sua filha, ao crescer, no caso, filhos, e você, vendo você atuar neste momento, vão guardar esta memória. Vão fazer ele ter fé numa coisa que está hoje em descrédito no ser humano. Nessa questão da fé ainda, o Antônio Luz de Itanhaém também pergunta: há uma fé alienante e uma fé lúcida? Como discernir uma da outra? A fé alienante é aquela que só faz bem para mim. A fé lúcida é aquela que faz bem para nós. A fé não pode ser uma coisa que me favoreça. A fé tem que ser uma coisa que favoreça o mundo, que favoreça as boas estruturas do mundo. É isso que eu acredito. Mantendo ainda nessa questão da fé, o Wagner Costa, de Petrópolis, Rio de Janeiro. Beijo, minha mãe. Nesse momento de pandemia, onde as pessoas se sentem isoladas, solitárias, é possível, através da fé da pessoa e da orientação da mãe ou do pai de santo, se conectar com o sagrado através de rituais feitos em casa, onde antes eram feitos no terreiro? Ai, que pergunta! Bênção! Nossa, mas que pergunta, assim, dependendo do ritual, eu até concordo. Eu, por exemplo, eu falo para os meus filhos de santo não ficarem incorporando em casa. Porque são forças espirituais, e essas forças espirituais, elas têm inúmeras formas de entrar. Uma porta que se abre, pode entrar muita coisa por ela, se você não tiver conhecimento. Agora, existem sim coisas específicas. A defumação é um ritual. Um banho de ervas é um ritual. E existem defumações boas, banhos bons. Se você tem algum objeto seu ritualístico, cultue na sua casa. Uma boa reza é um ritual. Pergunta da Alice Quaresma Garcia de Itanhaém. Como é ser mãe de santo em tempos de pandemia e de coronavírus? Como tem estabelecido a relação da senhora no dia a dia com as pessoas, filhos de santo e consulentes? Bênção, minha filha. Ser mãe de santo no coronavírus e na pandemia foi um desafio. Mas eu não arreguei desde o primeiro momento. Era um desafio que eu queria seguir com vocês, junto a vocês. Eu não esperei para ver se o vírus ia entrar embaixo do tapete, se ele ia fugir pela porta, ou se simplesmente iam ser contaminados milhares de pessoas. Assim que eu vi isso chegando no Brasil, eu falei, como sacerdotisa, eu preciso ter uma atuação coletiva. Aos meus filhos e filhas de santo, todo o apoio possível, via celular, não deixei de dar nenhuma forma para que eles se mantivessem melhores, se fossem por conversa, por Zoom, por trabalhos que são passados. E a vocês que são da coletividade em geral, eu estou aqui, procurando também ocupar a mente de vocês com algo além do coronavírus. Não podemos ser reféns deste vírus, precisamos ter felicidade, precisamos ter objetivo, precisamos estar vivos, não podemos ceder ao medo. E meu lugar de sacerdotisa é aqui, conversando com vocês. Pergunta do Sérgio Nestrovski. Para um filho que frequenta um templo umbandista por longos anos, a sintonia com seu pai de santo se torna direta ou automática? Ou necessita sempre estar renovando essa sintonia? Bom, filho com pai de santo tem duas questões. A primeira delas, não existe uma sintonia que você pluga na tomada, ele vale por 30 anos. É renovável. Você precisa estar em conexão com seu pai e com a sua mãe de santo. E uma coisa que eu quero dizer aqui é que pai e mãe de santo, quando você procura, é porque ele sabe mais que você. Se você soubesse mais que ele, você seria o pai de santo ou a mãe de santo dele. Então, quando você procura, você está apto a ouvir a orientação. Se você não ouve a orientação, ou se você tem um ouvido seletivo, você ouve o que você quer e o que você não quer, você não ouve, então você vai perdendo a conexão ao longo destes anos. Para você ter conexão com seu pai e mãe de santo, seja na Umbanda, no Candomblé ou em qualquer uma das encantarias, é necessário um respeito incondicional. É necessário estar ligado à casa, cumprir com seus compromissos que são ligados à sua casa,
e ter para com ele um respeito que não pode ser questionado, senão senão a gente pipoca, né, de um terreiro para o outro, ou então a gente tem, como eu falo, tem gente que tem pai de santo e mãe de santo no soluço, né? E de repente você está ali ligado àquele pai de santo naquele momento. Isso não tem. O Sérgio Nestrovski é de Americana, interior de São Paulo. Salve, salve, Americana. Uma pergunta da Diana Rocha de São Paulo. Bênção, Iá. O que mantém e o que acaba com a fé de uma pessoa? Essa é uma pergunta complicada, Diana, de São Paulo. Eu acho que cada um tem responsabilidade sobre sua fé. Às vezes a gente cria alguns mitos em relação à fé, à religião, que quando a gente não se depara com aquilo que nós criamos como mito, a gente tem essa fé rompida. Eu sempre falo aos meus filhos de santo e àqueles que me procuram que eu não sou milagreira. Eu sou uma pessoa que busca mostrar um caminho. Então, eu acho que a responsabilidade da fé cabe à pessoa e também cabe à postura do sacerdote e da sacerdotisa. Pergunta do Rodrigo Garcia de Itanhaém. Bênção, Iá. Qual a relação ética que pode ser pensada ao sacerdote nesta época de Covid-19? Como? Desculpa, bênção, Rodrigo, mas qual é a pergunta? Qual a relação ética que pode ser pensada ao sacerdote nesta época de Covid-19? Eu posso dar a minha opinião. Não se esconder. Eu acho que eticamente nós somos pessoas públicas. Eticamente nós queremos o bem da coletividade. Eticamente nós precisamos procurar meios de atingir isso. Eticamente eu não posso ser seletivo e escolher coisas a fazer, senão eu não cumpro o meu sacerdócio. Esta é a minha opinião. Pergunta do Rodrigo Fagundes Bueno de Itanhaém. Bênção, Iá. Na situação atual que vivemos de pandemia, onde devido às dificuldades a fé começa a falhar, qual o papel da religião e do sacerdote para que as pessoas não se afastem do espiritual? Bom, primeiro que aí bênção, Rodrigo, eu acho que não é papel do sacerdote manter a chama das pessoas com a fé acesa neste nível. Eu acho que o sacerdote tem, sim, a responsabilidade, quando ele recebe um filho de santo, de dar a este filho de santo o equilíbrio, o caminho do equilíbrio necessário para que ele se mantenha ligado àqueles valores, àquela força espiritual. Mas delegar ao pai e à mãe de santo única e exclusivamente isso, eu acho perigoso. A fé está em alta, que tem mais uma pergunta da fé. Da Fernanda Terge de Itanhaém. Bênção, minha mãe. Diante desta pandemia, o que se espera de um sacerdote, sacerdotisa? É a mesma pergunta, ela repetiu a pergunta. Pergunta do Yuri. Bênção, minha mãe. O sacerdote, sacerdotisa também tem responsabilidade social com perceber aqueles e aquelas que não exercem esta responsabilidade? Grato sempre. Sua bênção. Eu acho que o sacerdote tem a sua obrigação social. Isso não tem como. Agora, eu vou só dizer uma coisa. Vou retomar aqui. Religião, aos termos agostinianos, que ele significa religar-se a alguma coisa. O termo religião, ele é novo. Ele não é um termo, ele foi uma construção de um pensamento para determinar um meio e uma forma do ser humano pensar o divino. A religião não é dona do divino. A religião é um meio, uma forma de criar um caminho de conexão ao divino. Existem muitas religiões. Não existe uma religião, existem religiões. Então, existem caminhos. Cada caminho, ele pode apontar para as pessoas uma forma de se conectar ao divino. Para tanto, mediador disto é o sacerdote que vem de sácer, tornar sagrado. Então, o sacerdote ou a sacerdotisa tem que mostrar para você como você torna a sua vida sagrada. E tornar a sua vida sagrada não é se alienar da sociedade. Tornar a sua vida sagrada não é se afastar do mundo, mas ter a capacidade de ver este mundo como sagrado.
de perceber este mundo como sagrado. Isto alimenta a fé. A fé é uma palavra que agora eu não me lembro a origem dela, para ser honesta. Mas a fé, ela fala sobre aquilo que é interno do indivíduo, da pessoa, da crença da pessoa. É lógico que se o sacerdote está ligado a uma certa religião, ele tem um discurso que vai manter a fé da pessoa. Ele tem esta conduta de manutenção da fé. Ludibriar a fé é complicado. Frenar esse caminho da fé também é complicado para um sacerdote, uma sacerdotisa. Agora, criar meios desta fé na pandemia é muito significativo, porque isso também tem que mostrar a flexibilidade do sacerdote, porque muitas vezes nós nos condicionamos a determinados padrões rituais e quando sai desse padrão a gente não sabe como pensar a religião. E cabe a gente pensar a religião. Cabe a nós irmos atrás de soluções para que a religião se faça presente em todos os âmbitos. A tecnologia é aliada hoje da religião, é aliada do sacerdote. Agora a gente precisa tomar cuidado com o discurso que a gente usa dentro das redes de tecnologia. Aí sim, a pergunta que me fez o Rodrigo, se a fé pode ser ou não alimentada pelo discurso do sacerdote. Tem uma pergunta do Carlos Alberto Sodré. Bênção, minha mãe, eu e Apocã, Pai de Santo aqui em Jacareí. Bênção, meu filho. Salve, salve, Jacareí. As pessoas da assistência estão precisando muito de ajuda, mais próximo. Porém, o terreiro está fechado. Como posso ajudá-los? Para nossos filhos, passamos os banhos e defumações. E o que eu posso fazer por eles? Passe banhos e defumações. Se era a sua assistência, você os conhece. Não obrigatoriamente, isso precisa ser pessoal. Você pode fazer alguma coisa que faça bem, seja um banho de descarrego, seja um banho para trazer bons auspícios, uma defumação, e você disponibilizar isso de uma forma segura. Isso pode ser feito e deve ser feito. Nós não podemos abandonar as pessoas ao léu. Inclusive, eu tenho ficado muito preocupada com a minha assistência, porque o acesso à minha assistência se tornou mais difícil, principalmente de São Paulo. Da próxima vez que eu mandar banhos para São Paulo, que eu faço isso uma vez por mês, vocês vão ter acesso a esses banhos, vão poder adquirir esses banhos. Pergunta da... Chega, né? Temos só mais duas. Pode ser? Pergunta da Michele Giampati. Como ser uma boa sacerdotisa quando não há nenhuma ajuda de seus filhos ou filhas? Nem material, nem presencial. Como agir? Pelo jeito você é mãe de santo, minha bênção. Eu peço sua bênção, porque a sua bênção é importante para mim. Nós precisamos, infelizmente o terreiro é visto como um balcão de pedidos. As pessoas vão, pegam o que elas precisam e vão embora e não dão valor ao sacerdote, sacerdotisa e ao axé da casa. Eu chamo isso de ladrão de axé, porque não se preocupa com a produção do axé e acaba sobrecarregando a mãe de santo. Por isso que é muito questionado dentro dos terreiros, mas eu acho isso muito saudável, que as pessoas paguem pelos trabalhos. Porque é uma forma de manter a sua mãe de santo, manter a casa de santo. Esta história de dar de graça vem de uma ideia de caridade. Caridade é um negócio assim, ó. Caridade é aquilo que vem de baixo para cima. Aliás, desculpa, de cima para baixo. Isto é caridade. Então, qualquer pessoa de cima, poder aquisitivo, sacerdotes, enfim, ela cria, a sociedade cria a ideia de que é uma obrigação. E a caridade, ela acaba sendo lesiva para quem está embaixo e lesiva para quem está em cima. Por isso que a gente fala de solidariedade, que é a verticalização deste processo, em que há uma colaboração entre todas as partes. Esta solidariedade não é só neste momento. Ser solidário dentro do terreiro é salutar.
Você perceber que a sua ação vai ajudar a mudar o contexto onde você está. Eu preciso ter... Só a última pergunta. Pergunta da Val Martins, que é de Sorocaba, mãe de santo também. Bem, seu mãe. Com a sociedade é colocar nossa religião e nossa fé em prática. A senhora concorda? Bem, São Val, bem, salve, salve, povo de Sorocaba. Quero te agradecer, minha filha de santo, Eliodene, pelas inúmeras máscaras que você tem produzido. Saiu, inclusive, na Rede Globo de Sorocaba, no canal local, porque tem feito um grande trabalho de solidariedade na distribuição das máscaras. Estas máscaras estão ajudando a colocar pessoas em estado de seguridade. Quero parabenizar você, já vou te responder, parabenizar a Leila Duarte de Brasília, que tem feito uma campanha ímpar de solidariedade, ou seja, as redes de solidariedade estão crescendo. É o seu segundo ou terceiro mês de distribuição de cestas. Quero parabenizar Pedro Nogueira de Petrópolis, que está fazendo essa campanha de solidariedade por lá. Também tem auxiliado algumas instituições da sua cidade. Quero parabenizar também ao próprio Carlos de Jacareí, que tem trabalhado neste sentido. Minha gente, nós precisamos nos mobilizar. Nós precisamos nos auxiliar. E estas pessoas que estão ligadas ao meu terreiro são meus filhos de santo, tem netos e netas de santo que também estão mobilizadas. Eu fico feliz porque a minha casa de santo dá frutos. Eu não sou uma mãe de santo de mão vazia. Eu sou uma mãe de santo que procura dar ao mundo o que ele precisa, não o que eu quero. Última pergunta, pode ser? Meu Deus. Só mais uma. Do João Luiz Carneiro, do Rio de Janeiro. Sua bênção, minha mãe, é possível pensar em espiritualidade, em fé e desprezar toda a realidade do Covid-19? Como ser sacerdote e não tratar em coletividade o tema? Alienação. Só isso que eu tenho para dizer. Isso é alienação. A religião é feita para atuar na sociedade. Se você não atua na sociedade, você é alienado. Bom, eu preciso fazer o sorteio. Eu tenho duas coisas que eu prometi. Quero pedir a gentileza das pessoas que estão doando a cesta básica. Nós fomos hoje em busca do nome nas contas da instituição. Só que vem às vezes em código. Vocês precisam encaminhar para o PVT do Facebook que vocês fizeram a doação com nome integral. Porque isso criou bastante dificuldade hoje. Qual era a minha promessa? A promessa para hoje seria uma parceria com a editora Arqué, que é a editora que edita nossos livros há muito tempo, é uma parceira de trabalho. Esta editora fez conosco, mais uma vez, um projeto. Este projeto é possibilitar às pessoas que assistem as nossas lives um desconto de 10% em todos os livros que tem na Arqué. E parte disto será revertido para a aquisição de cestas básicas. Então, vocês ganham um desconto e nós ganharemos um número maior de cestas básicas. A palavra-chave que você tem, o cupom de desconto, é solidariedade. Nós vamos disponibilizar o ícone e o endereço da Arqué nesta live, e vocês poderão clicar nela, entrar e conseguir os seus livros com este cupom de desconto, aqueles que tiverem interesse de ler. Nós temos aqui algumas obras. Titia, cadê o candomblé? Nós temos aqui algumas obras que estão lá. Essa obra, Teologia Afro-Brasileira, ela é uma obra que surgiu à época da FTU, porque nós tivemos uma faculdade de teologia umbandista credenciada, reconhecida pelo MEC também. Ela funcionou de 2004 a 2016. Esta é uma produção junto com a professora da PUC de Goiás, Irene Dias. Estará lá. Temos Tradição Oral, que também é uma obra que, nesta obra, eu tenho participação e muitos outros professores e professoras.
Esta é uma outra obra que também tem participação, Tradição Oral, que também veio da FTU. É uma produção da FTU. Da minha folha, com o professor Luiz Assunção, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tem um capítulo aqui, tem outros capítulos interessantíssimos nesta obra. Teologia usa saias. É fruto do meu mestrado pela PUC de São Paulo e aqui tem um questionamento sobre a questão patriarcal de gênero na nossa sociedade e na teologia. Exu e Pombagira tem vários autores, entre eles estou eu também, e tem capítulos muito bons. Está disponível para quem tem interesse em Exu e Pombagira. Violência em Cores, que foi da exposição que nós fizemos em parceria com o Fórum da Comarca de Itanhaém no ano de 2019. Tem autores que são professores acadêmicos e tem autores que são autores da sociedade em geral. Este livro é simplesmente uma obra de arte. Eu ia abrir aqui, mas está difícil. Os Invisibilizados, outro projeto feito pela Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino, também no Fórum da Comarca de Itanhaém. E este projeto são sobre os pretos e pretas da nossa sociedade que não aparecem e que foram importantíssimos para a nossa sociedade. É outro livrinho que estará à disposição. Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino. Quando eu assumi a sucessão de Pai Rivas, porque eu sou a sucessora de Pai Rivas, eu escrevi este livro para deixar claro que é a Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino e qual é o trabalho que ela faz dentro da religião e fora da religião. Neste livro existem muitas informações que às vezes as pessoas me perguntam em PVT. Quem é você? Eu sou Maria Elise Rivas, eu trabalho nas Umbandas, Encantarias e Candomblés, eu sou a sucessora da Umbanda Esotérica, do TUM, do falecido Pai Mata, Pai Rivas, que foi seu sucessor, e atualmente é uma mulher no lugar dele, que sou eu. Tenho um terreiro de candomblé, Ilê Funfum Axé Oxogum, tenho terreiros de candomblé de caboclo em São Paulo e aqui, e uma quimbanda. Você faz tudo isso? Faço. Tive iniciações específicas para cada uma delas. Não é o mesmo balaio de gato. Cada casa tem seu fundamento, tem as suas questões que são particulares, e pode ter certeza que eu cumpro elas à regra. Aprendi com meu pai de santo a importância da gente saber o que faz, onde faz e como faz. Aliás, meu pai de santo, Pai Rivas, era um exímio sacerdote. E eu fui para ele uma exímia discípula. E devo ter sido tão boa que ele me pôs como sucessora. Porque nunca na minha vida eu quis ser mais do que meu pai de santo. Tanto é que eu tenho ele na memória. E dia 25 de maio farão 2 anos do falecimento dele. E teremos uma surpresa para vocês nesse período. Agora vamos lá. Teremos o sorteio. Antes do sorteio? De 2 obras. Por que vocês mudaram? Não sei. Qual que você quer sortear? Eu quero sortear Candomblé, Teologia da Saúde, que é do meu pai de santo. Maravilhoso este livro para quem é do Candomblé. Um espetáculo. Inclusive, à disposição do que está aqui relacionado. Tive iniciação Candomblé, que foi diferente do que eu tive na Umbanda. Este aqui é meu, chama-se O Mito de Origem, que discute o mito de origem das religiões afro-brasileiras. Da Umbanda. Vamos ao primeiro. Vou sortear e vai ser autografado. Vai para casa de vocês, autografado. E os demais que vocês comprarem comprados também, com o código Solidariedade. Que for comprado com o código Solidariedade, eu vou sortear. Autografar. Vandir Vieira. Vandir, você cede esse livro, minha filha? Eu sei que você já tem. Você se incomoda em ceder? Pergunta para ela se ela está online e se ela se incomoda. Mas, de qualquer forma, foi para Vandir. Este aqui, que é do Pai Rivas.
o Wilson Júnior, que, aliás, Wilson, você e a Isabete de Souza Silva eram o fechamento e encerramento da minha live de hoje. O Wilson Júnior e a Isabete de Souza Silva nos cederam um número substancial de cestas básicas. Mas eu queria agradecer por este motivo e agradecer por um segundo motivo. Vocês estão criando uma ONG para mulheres em estado de violência, de vulnerabilidade. Segundo foi me dito, esta ONG surgiu das minhas lives, a ideia surgiu das lives. Eu fiquei profundamente emocionada quando eu soube disto. É isto que eu quero fazer como sacerdotisa. Eu quero criar uma sociedade mais solidária e os valores espirituais estarem presentes na vida das pessoas. Agradeço muitíssimo vocês. E eu vou doar, sim, um livro para o Wilson, não sei se a Isabete tem ou não, e vou doar um também para o Ricardo do Rio de Janeiro, que me ajudou substancialmente com as cestas básicas deste mês. Aí fica a cargo dele escolher o que ele quer que eu encaminhe. Assim, a Vandir não respondeu. Aqui ainda não. Então vou sortear o segundo, porque senão não vale. Carlos Henrique, mas é Carlos Henrique o que, minha filha? Carlos Henrique, nós vamos verificar seu sobrenome. Este livro vai para você. Tá certo? Agradeço muito vocês. E encerramos a nossa live no dia de hoje com muita felicidade e alegria. Eu quis mostrar para vocês que vocês são capazes de participar, interagir, pensar e trazer problemáticas para os sacerdotes e sacerdotisas neste momento de pandemia. Mucuyu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve.